Polêmica. Parece que a recente entrevista que o Aviloeb deu ao News Nation já causou alguma polêmica aí. Nessa entrevista, o Aviloeb, ele diz uma coisa que ele sempre disse nas outras entrevistas, que provavelmente o 13 Atlas pode ser um objeto natural. E as manchetes, depois disso, foram exatamente essa. O Aviloeb disse que o 13 Atlas provavelmente é um objeto natural. O que fez com que o Sakane, o Schwarza fizessem vídeos explorando isso que ele disse. Mas nos vídeos do Sakane e do Schwarza, eles diziam que o Aviloeb sempre disse isso em todas as outras entrevistas, nos artigos que ele escreve, que provavelmente é um objeto natural. Depois, o canal Galeria do Meteorito fez um vídeo dizendo que o Aviloeb estava puto com a News Nation e que ele não havia mudado de opinião bosta nenhuma. Uma coisa assim que me deixou encucado nesse vídeo do Galeria do Meteorito foi quando ele estava explicando, na opinião dele, claro, que o 13 Atlas poderia, sendo uma nave, na opinião dele, já é nítido isso aí, não precisa nem disfarçar mais, que o 13 Atlas ele já poderia ter deixado sondas antes de fazer a aproximação com o Sol. E que essas sondas, quando a Terra fizesse a sua rotação, ficaria fácil para, em abril do ano que vem, essa sonda estaria bem perto da Terra. Isso aí na opinião dele, coisa que ele criou da cabeça dele. Tudo bem, tranquilo. Apesar dele dizer às vezes que pode ser um cometa, é nítido que ele já tem uma posição tomada de que aquilo é uma nave, na opinião dele é uma nave. Tanto que ele fala 200 vezes que um objeto natural não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo, e de vez em quando ele solta um pode ser natural? Pode. Fora aqueles vídeos atrás da cabeça dele lá, onde o 13 Atlas aparece de todas as formas possíveis no formato de uma nave, nunca de um objeto natural. Então, é a opinião dele. Cara, eu respeito a opinião de todo mundo, mas com algumas ressalvas que todo mundo já sabe o que eu detesto. Só que quando ele foi trazer essa essa hipótese dele de que o 13 Atlas já poderia ter deixado sondas que provavelmente em março, abril do ano que vem a Terra poderia passar perto dessas possíveis sondas, cara, ele soltou uma coisa lá que me deixou profundamente preocupado. Ele trouxe lá que sensitivos haviam dito que em abril de 2026 poderíamos ter presente, surpresa, alguma coisa parecida. Sensitivos. E ó, sinceramente, não dá. Olha o caminho que está tomando as coisas. Eu trouxe vários vídeos e vou trazer mais ainda de sensitivos falando as piores barbaridades sobre o 13 Atlas. E tem muito mais por aí. E muita gente caindo nessa conversa de sensitivo aí. Muitos deles até já passou a data de que eles disseram que ia acontecer algo extraordinário e não aconteceu nada. E eu estou trazendo isso aí e vou trazer como uma espécie de cobrança. Embora eu não seja ninguém nesse mundo do YouTube aí, teve pessoas que vieram me ofender, não só no YouTube, como no Facebook, no Instagram e em todas as outras mídias aí, quando eu dou a minha opinião sobre o 13 Atlas não ser uma nave espacial. E as pessoas vêm com 4 pedras na mão, ofendem, não só eu ainda, cara, eu não sou cientista, não sou nada, é a minha opinião contra a opinião dele. Agora, o que eu fico puto é essas mesmas pessoas que fizeram uma lavagem cerebral irem em canais de astrofísicos, cientistas e falar a mesma merda. Cara, o cara vir debater comigo a opinião dele e a minha é uma coisa, porque ele não é ninguém, eu também não sou ninguém, apesar que cada um tem a sua opinião. Agora o cara vai num canal de um cientista e quer rebater, não é nem a opinião do cientista, ele quer rebater os dados, os cálculos que eles trazem com as opiniões de jirico, de débil mental deles. E eles ficam putos falando que os caras, você não sabe nada, que não sei o quê. É isso que eu fico puto. E eu nunca vi, até o Galeria do Meteorito,
que eu seguia nas lives, participava das lives deles, que era muito legal. Eu cheguei a comentar lá que as lives quando eles faziam sobre chuva de meteoros e alguns eventos astronômicos, que era como se estivesse num bate-papo entre amigos. Só que, infelizmente, parece que agora ele mudou o foco do canal dele e também com isso mudou o público que ele tinha. Ele escolheu um outro tipo de público para acompanhar. E é uma pena, porque eu sinceramente, eu torço para que você, sei lá, cada um, né? Mas às vezes a pessoa está dando um tiro no pé e não percebe. Ainda mais que eu nunca vi ele falar nada assim, como se ele estivesse do lado de coisas como essa aí, de sensitivos. E parece que se ele for seguir esse caminho, infelizmente o negócio parece que você está afundando no barro. Mas tudo bem, cada um segue o rumo aí, segue a vida. Mas voltando aí à entrevista do Aviloeb e toda a pequena polêmica aqui, que se você for ver bem, não é bem polêmica. Como o pessoal do Galeria do Meteoros disse, ele não mudou de opinião. O Aviloeb não mudou de opinião. E é verdade, não mudou de opinião. Ele sempre disse que o 13 Atlas muito provavelmente é um objeto natural, só que ele traz anomalias diferentes que tem que ser estudada. Isso aí eu concordo plenamente. Eu acho que é um cometa, mas desde sempre eu disse, ele pode nem ser, vou falar igual o Galeria do Meteorito também, ele pode não ser um cometa, mas para mim é algo natural. Eu não vejo nada de nave aí, o pessoal traz tanta coisa. Se você juntar tudo que já trouxeram de loucura do 13 Atlas, todo dia uma anomalia diferente, todo dia um negócio, ele acendeu, ele apagou, ele acendeu um escudo, ele tem um escudo para não sei o que, ele mandou sinal de rádio, ele fez código Morse, porque se ele está fazendo tudo isso aí, porque já não vem em direção à Terra mesmo, como muitos disseram que ia fazer ao sair do Sol e não fez. Muita gente aí que eu falei assim, vamos conversar depois que ele sair do Sol. E a pessoa, deu uma de mais louco ainda, né? Eu já disse aqui os casos lá. Seria mais fácil, seria uma nave interestelar? Pra que então ficar passando perto do Sol e acender escudo? Não é mais fácil ele, a Terra tá ali? São ninguém? São formigas pra mim? Eu passo onde eu quiser. Que se dane, o que eles vão fazer? Nada. E o problema é que eles deturpam, aumentam, inventam coisas que o Aviloeb nunca falou para engajar, para trazer as besteiras que eles trazem. Tem canais aí, principalmente esses canais aí que o cara não bota nem a cara a tapa, ele coloca uma voz neural, que eu já falei 1000 vezes o porquê eles fazem isso. Eles colocam uma voz neural, eles não aparecem. Por quê? A hora que a bosta vinha à tona mesmo, ele simplesmente fecha o canal, abre outro, com outro tipo de besteira, porque ninguém sabe que é o cara, e continua enganando os outros. É isso que acontece. Eu já fui em várias páginas cobrar de mentiras que foram ditas, que não se concretizaram. Fui cobrar. A pessoa, ela responde como ela põe uma fumacinha ali, porque para elas o projeto é engajamento, né? Cara, eu não sei que gosto é esse que a pessoa tem dela fazer uma coisa mentirosa que engana e ela fica feliz porque as pessoas entraram lá e um escreveu a favor, ou escreveu contra, mas só para ver um monte de seguidores lá. Qual que é a alegria? O que o cara ganha com isso? Mentindo. Que confiança vai ter uma pessoa dessa? Se eu conhecesse essa pessoa pessoalmente, meu filho, você não queria nem para amigo. Se o cara mente pros outros ali, vai mentir para mim também. Então, vai mentir longe de mim. E voltando ao Aviloeb, realmente, como o Galeria do Meteorito disse, como ele disse, ele não mudou de opinião. Continua a mesma opinião, de que o 13 Atlas, muito provavelmente, é um objeto natural. Tanto que a escala Loeb, que foi inventada por ele, que vai de 0 a 10, sendo que 0 é um objeto natural e 10 é uma nave hostil. A 10 se o cara, quando ele chegar a 10, meu filho, olha, sei lá, eu não sei nem que tipo de conselho eu posso dar pra pessoa. É sentar e falar assim, eu me rendo. Só que
O próprio Aviloeb, na escala que ele inventou, continuou na 4. E ele está aguardando, palavras dele, está no blog dele. Ele está aguardando novos estudos chegarem para ver se ele aumenta ou diminui essa escala. Porque até agora parece que ele mesmo disse que não viu nada assim que ele fala assim, é uma nave. O que eu entendi, o que ele tenta trazer é que é um objeto diferente que tem que ser estudado e devemos abrir janelas para qualquer tipo de coisa. Ele pode ser natural, ele pode ser uma nave. Cara, eu acho isso legal. Tanto que ele tem um projeto aí que ele deu a ideia de colocarmos sondas em lugares específicos no espaço para quando acontecer desse tipo de evento, igual o Atlas, ter como mandar essa sonda, interceptar ou chegar o mais perto possível dele. Pô, a ideia dele é sensacional. É uma coisa que ele deu a cara a tapa. Se ele fosse um cara que ele quisesse só mentir, enganar os outros, ele nem dava sua opinião aí. Então, é o que eu tô falando. E se ele coloca a escala que ele inventou em 4, ou seja, abaixo da metade, quem sou eu para discutir? Os únicos que podem discutir é os canal conspiras aí, que deturpam, que inventam, manipulam as palavras dele, mais do que a imprensa. A imprensa ela coloca a manchete lá. Eles podem manipular de certa forma a manchete. Que ele falou, a Aviloeb diz que provavelmente é algo natural. Isso aí não deixa de ser uma manipulação. A pessoa vai ver a fundo lá e vai ver o que ele disse, sempre disse. Agora, os canais conspiracionistas, eles deturpam, eles mudam, eles inventam, como foi o caso de quando eles disseram que o 13 Atlas havia parado em Marte por 6 horas, e era mentira, que a própria China havia divulgado isso para o mundo, e era mentira. A China disse que eles haviam parado de monitorar o 13 Atlas por 6 horas. Eles disseram que foi um erro de tradução. Sinceramente, eu não acredito em erro de tradução. Para mim isso aí foi caráter mesmo. Foi aproveitadores. Eles viram o momento, ó, isso pode gerar receita, vamos usar. E eles colocam coisas na boca do Aviloeb de coisas que ele nunca disse. Chegaram até a fazer um clone com o IA de um canal para ele falar as piores bizarrices possíveis, totalmente contrário, de que é uma nave, que havia atacar, que não sei o quê. Aí que você pega o caráter de quem faz esse tipo de coisa. Se o Aviloeb tivesse mesmo dito tudo isso que eles estão falando, não precisariam criar um avatar falso, uma IA falsa dele para propagar a mentira. O que eles fizeram com ele foi como fizeram com o Sakane um tempo atrás aí. Teve um canal que pegou o Sakane, fez uma IA dele, e eu até estranhei quando eu vi o canal. Eu falei, deve ser que o Sakane aparece. Se você for pegar o Sakane aí, tem Sakane tocando bateria, tem 1 hora de Sakane cantando, não sei o quê, e ele nunca ligou para isso. Ele nunca ligou. Só que esse IA que fizeram dele foi mais ou menos como fizeram com o Aviloeb. Pegaram o Sakane e colocaram coisas que ele nunca diria na vida dele. Tipo, de que o Sakane falando que o 13 Atlas é uma nave. Foi coisa desse nível aí. E quando eu vi o vídeo, eu falei, o Sakane, geralmente, ele não liga. Eu mesmo já fiz react de live do Sakane, tranquilo. Ele não liga. Mas eu achei, quando ele vê isso aí, você reagir à live dele, fazer seus comentários, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, é uma coisa. Agora você catar o cara e embutir palavras que ele nunca diria na vida real, pra mim isso é crime. E o Sakane viu e pediu para todo mundo ir lá e denunciar o canal. Que tanto o canal já se escafedeu, já foi pra puta que pariu aquele canal de bosta lá. A mesma coisa aconteceu com a Aviloeb. Criaram uma... Eu não cheguei a ver esse canal, eu só vi o pessoal comentando, fizeram vídeos, acho que foi o Schwarz até. E eu não vi, mas fizeram um canal dele, igual fizeram com o Sakane, ele falando coisas que ele não falou. Aí que tá o problema, o Sakane sempre, pra você ver como é o caráter, hein? Como isso aí é caráter. O Sakane, ele sempre foi direto. Não é uma nave, acabou. Só os caras fizeram isso aí por sacanagem mesmo
Pra sacanear ele, né? Sacanear o sacane. Já o Evilobe, ele era, eu costumo dizer, e é mesmo, ele é a muleta desses sensacionalistas aí, porque eles usam ele como parâmetro para tudo, deturpando, como eu já falei, tudo aí. E fizeram essa IA dele para deturpar mais ainda. E se ele realmente achasse tudo isso aí, que esses canais conspiras falam, ele nem ligaria da IA. Aliás, nem precisariam fazer uma IA falsa do cientista para trazer as ideias para enganar o povo, que é o que eles fazem. Para mim, a entrevista do News Nation lá, sendo polêmico ou não, para mim, continua na mesma. Para mim, ele falou o que ele sempre disse. Acabou. Podem espernear, podem fazer à vontade. E é como eu disse, aos pouquinhos vai se afunilando. Eles não vão ter mais como sustentar tanta mentira. Aí eu quero ver depois a cobrança. Por isso que eu falo, cuidado canais aí tinha um público específico e escolheu trocar por um outro tipo de público. Cuidado para dar um tiro no pé, que depois para recuperar, meu filho. Se é que recupera. Valeu. Boa sorte aí, viu?